O governo do presidente Lula anunciou o envio de uma medida provisória para a taxação dos fundos exclusivos, conhecido como fundos dos super ricos. E também um projeto de lei que tributa os investimentos de brasileiros no exterior, que são os chamados fundos offshore. Nesta semana, relatório lançado pelo Pacto Nacional de Combate às Desigualdades no Brasil retrata a desigualdade tributária no Brasil e endossou a proposta de taxação dessas grandes fortunas. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Oded Grajew, que é presidente emérito do Instituto Ethos e membro da ABCD, que é a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. Oded Grajew, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar então dessa proposta enviada pelo governo do presidente Lula. Eu queria te ouvir, até porque essa semana o relatório da ABCD fala especificamente sobre isso, dessas desigualdades e o quanto é importante essa taxação dessas grandes fortunas, desses super ricos aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, é importante combater as desigualdades, né? Porque não há país que possa progredir, ser um país justo, solidário, país que oferece qualidade de vida para a sua população, com as desigualdades brasileiras. As desigualdades no plural, porque são territoriais, são de gênero, de raça, econômica, social, ambiental, política, né? São várias desigualdades que se realimentam e se complementam, né? Nesse quadro triste das desigualdades brasileiras, né? Além de que o Brasil está na honrosa, entre aspas, posição de oitavo país mais desigual do mundo, entre os quase 200 países do mundo, o Brasil é oitavo. Abaixo do Brasil são apenas 7 países muito pobres africanos, né? Então, e ao mesmo tempo, o que é triste, né? O que é contraditório, nós somos uma das maiores economias do mundo. Então, nós somos entre os 10 mais desiguais e os 10 mais ricos. É mais vergonhoso ainda essa situação, né? Isso significa que nosso problema de combater a desigualdade, reduzir a desigualdade, não é problema econômico, não é problema de recursos. Nós temos suficientes recursos para isso, só que os recursos estão mal distribuídos. E nosso sistema atual, falando do sistema tributário, ele é um dos realimentadores das desigualdades. Porque os 10% mais pobres pagam, isso é um cálculo que nós fizemos, 26,4% da sua renda em impostos. E os 10% mais ricos pagam 19,2% da sua renda em impostos. Então é um sistema que constantemente drena recursos dos mais pobres para os mais ricos. A desigualdade ela é constituída de políticas, de decisões políticas, de políticas públicas. Ela não é uma obra do divino. Então, ela é constituída de estruturas que realimentam e alimentam. E as nossas desigualdades não só são grandes, mas estão aumentando, exatamente por isso, porque os mecanismos de realimentação da desigualdade é grande. Agora, é evidente que tem que taxar mais os ricos, né? Tem uma conta, né, que, por exemplo, o Brasil e a Estônia, são os 2 únicos países do mundo a não taxar lucros e dividendos, né? Uma taxação sobre lucros e dividendos de 20%, por exemplo, daria para dobrar o Bolsa Família, né? Só para dizer da absurdo das situações, né? E essa taxação para os mais ricos não faz a mínima diferença, esse que é o problema. Não faz a mínima diferença, não vai mudar nada na sua qualidade de vida, não muda nada no seu dia a dia, nos seus hábitos de consumo, de vida, mas faz muita diferença para quem necessita desses recursos, né? Então, taxar os mais ricos é fundamental, né? É o que se faz nos países que tentam diminuir as desigualdades, mas tem um dado a mais que precisa entrar nessa equação. O que fazer com esse dinheiro? Se essa arrecadação de impostos sobre ricos, que é importante, for direcionado para melhorar as condições dos mais pobres, muito bem. Mas se para entrar de novo no orçamento e onde quem tem mais poder político possa abocanhar essa parcela, isso volta para os mais ricos. Então, ao mesmo tempo que é importante taxar aqueles que têm mais, os mais ricos,
é tão importante quanto saber o que vai fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, por que não tem uma proposta, né, de taxar os mais ricos, de taxar o offshore, taxar os fundos dos multimilionários, mas por que não, ao mesmo tempo, direcionar diretamente esses recursos para aumentar a Bolsa Família? Quer dizer, vincular uma coisa com outra. Porque se taxar apenas os mais ricos e colocar no orçamento onde quem tem mais poder político, que são os mais ricos, vão abocanhar de novo esses recursos, não vai valer, não tem nenhum efeito sobre a distribuição de renda, sobre a desigualdade. Mas por que não vincular exatamente, olha, diretamente, tudo que vamos arrecadar com essa taxação dos mais ricos vai diretamente para a Bolsa Família, ou para aumentar o número de pessoas beneficiadas, ou para aumentar a Bolsa em si. Então, é muito importante que, para combater a desigualdade, ao mesmo tempo, tirar de quem tem mais e distribuir para quem precisa que tem mais, porque combater a desigualdade significa redistribuição de poder e riqueza. Combater a desigualdade não é a mesma coisa que benefício, que é filantropia, que é caridade, com ação social. Isso tudo bem, é importante, mas combater a desigualdade é redistribuir recursos e poder. Então, por isso, as duas coisas ligadas são muito importantes. E, nesse sentido, eu queria falar, então, sobre o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, que vai aí desenvolver relatórios sobre essa realidade que o senhor nos colocou, né? Desse nível de desigualdade tão grande que nós vivemos aqui no nosso país. Eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco sobre os indicadores importantes que esse relatório vai observar para aí poder indicar onde estão essas desigualdades e, de fato, como o senhor colocou aqui, poder atuar de fato no combate a essa relação de discrepância tão grande de acesso a direitos, de acesso ao poder. Primeiro, até antes de responder diretamente a sua pergunta, por que é importante combater as desigualdades, né? Bom, você sabe que no mundo você tem países que são melhores e piores. Não subjetivamente, por os indicadores, né? Porque os indicadores, é aí que o observatório mostra os indicadores. Os indicadores é a hora da verdade, né? É como na saúde, né? Quando você vai no médico, o médico, para te analisar, ele quer indicadores, quer saber a realidade. E tem indicadores, é a hora da verdade. Então, tem países que estão lá em cima sempre, em qualquer classificação social, ambiental, econômica. Então, a gente precisa se perguntar como é que chegaram até lá, né? Por exemplo, os países escandinavos e outros, que eram muito pobres no começo do século passado, né? E chegaram até onde chegaram, como foi. E há um traço comum entre todos os países que são melhores colocados em qualquer ranking. São países que têm baixa desigualdade. Porque a alta desigualdade, ela esgarça o tecido social. Ela constrói uma sociedade de conflitos. A gente acabou de ver o conflito na questão indígena, mas são vários conflitos. Sociedade desigual é uma sociedade de conflitos. É uma sociedade de castas, de inferior e de superior, de dominadores e explorados. É uma sociedade que esgarça o sentido de comunidade, porque é uma sociedade de guerra, de conflitos, além de ser uma sociedade propícia a aventuras golpistas e aventureiras. Porque a sociedade desigual, ela tem restrições, ela não acredita na democracia, porque ela diz, bom, essa democracia, essa tal da democracia, essa é a condição de vida que nos dá, essa sociedade injusta que ela cria. Então, combater a desigualdade é fundamental para qualquer projeto de país que a gente quer. Se não combater a desigualdade, é sonho de uma noite de verão. A gente vai ficar anos após anos fazendo o mesmo programa, falando das mesmas coisas, falando dos mesmos conflitos, das mesmas desgraças, se a gente não combater a desigualdade. Então, o projeto de um país melhor passa necessariamente para reduzir as desigualdades, porque a desigualdade impede o crescimento do país. E quando você olha o observatório, acho que o observatório ele é importante, a criação dele, porque ele vai ser a nossa ferramenta de acompanhar o Brasil. Nós vamos acompanhar, ano a ano,
ano após ano, sabendo, no concreto, se realmente a desigualdade aumentou ou diminuiu. E não no discurso, no concreto, nos indicadores. Então, foi um grande trabalho com as organizações sociais, selecionamos 9 áreas de atuação, com 42 indicadores, que nós vamos acompanhar permanentemente e vamos elogiar quando os indicadores melhoraram, vamos criticar quando os indicadores diminuíram, e você sabe exatamente onde agir. Então, você tem lá... E aí, uma coisa que marca, porque são vários itens, mas uma coisa marcante em todo o observatório, que perpassa todos os indicadores, é que os grupos mais prejudicados, mais marginalizados na sociedade brasileira, em qualquer uma das áreas, são mulheres e negros. Mulheres e negros, em todos eles, são os grupos mais marginalizados, mais prejudicados, que estão lá embaixo nas tabelas. E, ao mesmo tempo, quando você olha a desigualdade política, são os grupos minoritários no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. É uma coincidência? Absolutamente não. Porque as desigualdades são resultados de políticas públicas. As políticas públicas, pela sua escala, é que constroem a sociedade que a gente quer, o país que a gente quer. E como na instância de poder que decide as políticas públicas, negros e mulheres são minoritários, a consequência disso que são os grupos mais prejudicados da sociedade brasileira. Então, você vê que a participação deles vai 20%, 15%, 10%, dependendo do estado, dependendo da instância, né? Mal e mal, conseguiram fazer passar a cota dos 30%, não cumpriram, porque, de novo, quem detém o poder nos partidos políticos geralmente são homens e brancos, que não querem abrir espaço para mulheres e negros, e agora querem reduzir para 15%. E nos países que eu acabei citando, posso falar o nome de vários deles, a representação política como espelho da sociedade é um dos pilares do sistema político desses países. Então, se na sociedade as mulheres são 50%, elas têm que ter a participação de 50% nas instâncias de poder. Se negros no Brasil são 50%, mulheres e negros é um pouco mais de 50%, mas 50%, tem que ter 50% de negros nas instâncias de poder. Nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, nos estados, no Congresso Nacional, no Judiciário, nos diversos tribunais. Então, esse é o dado marcante. Se a gente quer focar e quer dizer, bom, vamos focar no essencial e vamos focar nas causas, ser radicais, e nas raízes, na radicalidade, as raízes que o sistema político brasileiro marginaliza grupos importantes da sociedade brasileira, metade da população brasileira, de mulheres e negros, e, consequência disso, as políticas públicas constroem um mundo absolutamente marginalizado para as mulheres e para os negros. Então, você pode olhar, são vários... saneamento básico, mortalidade infantil, mortalidade materna, renda, habitação, saúde, todos eles, as desigualdades são enormes, não são poucas, são pequenas, são enormes, e quem está na base da desigualdade, dos mais marginalizados, invariavelmente são as mulheres e os negros, como consequência de políticas públicas onde eles não participam, não têm voz, são minoritários e constroem uma sociedade tão desigual, tão esgarçada, tão fraturada como a sociedade brasileira. E sobre esse tema da desigualdade e sobre o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, conversamos com Oded Grajew, que é presidente emérito do Instituto Ethos e membro da ABCD, que é a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades. Oded Grajew, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje e trazer um tema tão relevante para a nossa sociedade, para a gente abrir os debates aqui com o nosso público. Antes de me despedir, quem tiver interesse de olhar todo o observatório,
ele pode olhar no site combateasdesigualdades.org, combateasdesigualdades.org, onde vai ter todos os dados, todas as informações sobre as desigualdades brasileiras, e esse é o quadro da onde a gente está partindo e onde nos vamos acompanhar. Então, combateasdesigualdades.org, quem tiver interesse pode olhar os dados, os números do observatório. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. A gente agradece. Um abraço.